Bom dia, tudo na graça, tudo na paz do nosso Deus, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos nos preparar para buscar a presença santa de Deus, amém? O Senhor é como um bálsamo, Ele é cura para o nosso coração, Ele é cura para a nossa alma, Ele é cura para o nosso espírito. Senhor, diante da Tua presença, eu creio que Tu és a cura para um coração, meu Deus, ansioso. Creio que o Senhor é a cura para um coração que talvez chegou aqui preocupado, entristecido. Eu creio que Tu és a cura para a alma abatida. E o nosso coração, Senhor, o nosso coração, Senhor, Ele ferve com palavras Tuas. Oh, Senhor, dai-nos a Tua palavra e com Teu Espírito Santo convence o nosso coração a confiar. Oh, Senhor, estamos nos preparando para viver coisas novas, coisas melhores, que só vamos encontrar na Tua presença. Creio que Tu és a cura, creio que Tu és a cura. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo corpo, curando todo o meu ser.
confiava. E Ele declarou: meu coração ele ferve com palavras boas. Mas quando ouvimos palavras que não vêm de Deus, essas palavras nos entristecem. E muitas vezes vem em forma de uma má notícia. Muitas vezes vem em forma de uma ameaça. Muitas vezes vem em forma de palavras tão duras de quem amamos. E tais palavras são como pontas de flecha afiada. Mas Davi nos ensina, inspirado pelo Espírito Santo, que devemos confiar no Senhor. E as pessoas, quando olhavam para ele, diziam: confiou no Senhor que ele é livre. E temos confiado em Ti. E só o Senhor tem palavras que vão perder o nosso coração de alegria. Só o Senhor tem palavras que vão nos levantar. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não temos para onde ir, quem ir. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E tais palavras, Senhor, já estão preparadas. Porque conhecias do Senhor o teor do nosso coração. Conhece nosso andar, nosso sentar. Tudo o Senhor sabe. E preparou palavras para a nossa alma, para que possamos orar e dizer: por que te abates a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Confia, espera em Deus. Espera em Deus.
Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Baby, eu preciso de ti. Então vem, Espírito Santo, agora. Vem, Espírito Santo, agora. Vai chamando, vem, Espírito Santo, agora. Começa a trabalhar, Espírito Santo, agora. Vai trabalhando agora, Espírito Santo, como cura dessa mente. Muitas vezes ela não consegue compreender as palavras do Senhor, então trabalha nessa mente agora. Vem, Espírito Santo, como cura nesse coração, porque o Espírito Santo é ensinador. O Espírito Santo é consolador. Traz a memória dessa pessoa palavras para que o coração dela ferva. Traga palavras que vão encher ela de esperança. Oh, eu creio nessa vida, Você vai declarar com a mão sobre o teu coração. Creio que tu és a vida. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Eu creio que tu és a vida, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Diga, Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso de ti. Vamos aplaudir a Jesus nesta manhã. Amém? Diga graças a Deus. Pode sentar, fique à vontade. Você está na presença do Senhor. Amém? Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos lá? Irmãos, a igreja, ela já começou a viver o tempo da perseguição. Pastora, mas a Bíblia diz que o tempo da perseguição, quando viesse aquelas perseguições que não poderiam se abrir as portas, né, que se proibiria o Evangelho, quem pensa assim está enganado. Isso aí já é preparação para a volta de Jesus. Mas a perseguição à igreja sempre existiu. E principalmente nos dias de hoje. Pastora, mas como assim? Nós vivemos um pedacinho do que vai ser a real perseguição da igreja, aquela enfurecida. Como assim, pastor? Lembra dos anos da Covid? Os templos fecharam? Não havia igreja aberta? Os cultos começaram a ser o quê? Online. As pessoas ali começaram a ter medo de sair dos seus lares. A igreja começou a perseguição ali, irmãos. Uma amostra totalmente gratuita do diabo de como será o fim dos tempos. Mas como o diabo começou essa perseguição? Trazendo um esquecimento das coisas de Deus. Você percebe que a Covid, quando ela chegou, ela
começou a mexer muito na memória das pessoas, né? Foi direto da memória. Não só a memória física das pessoas que foram afetadas, mas as memórias espirituais. Porque muita gente esqueceu dos feitos de Deus e enfiou medo dentro do coração, guardou medo. Então, os templos fechados, muitos sentiram a falta da igreja, mas outros aproveitaram o ensejo, o momento, para desistir da vida com Deus. A perseguição começou ali, no esquecimento. Esquecimento das coisas espirituais, irmãos. E aqui em Mateus capítulo 24, então o diabo começa a perseguir, irmãos, fazendo as pessoas não se importarem com as coisas de Deus, né? As coisas do Senhor. Esse é o título da mensagem, versículo 10. Vamos lá? Mateus 24, 10. Título da mensagem, as coisas do Senhor. E diz assim: nesse tempo, qual tempo? O tempo que a gente está vivendo, irmãos. As pessoas estão tão preocupadas com as coisas deste mundo, as solicitudes pela vida, que o próprio Jesus falou: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mas o que a pessoa coloca no coração? A ansiedade, a preocupação. Ai, pastor, eu tenho tanta coisa para resolver, o milagre que não chega, a resposta que não chega, o socorro que não chega. São as solicitudes. Outras coisas desse tempo são as facilidades. A pessoa, num clique na internet, ela consegue praticamente tudo que ela quer. Num clique. Vamos continuando aí. Nesse tempo, muitos serão o quê? Escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão o quê? A muitos. Então você começa a perceber que com a facilidade da internet, qualquer pessoa fala o que quiser, quando quiser. E num clique, irmãos, ela solta algo na internet, o negócio roda o mundo inteiro. A gente percebe que às vezes um videozinho de bobeira roda o mundo inteiro, vai até para a televisão. Um videozinho de bobeira. Pode ser um gato brincando, né? Ou até mesmo um escândalo. Você percebe que morre uma pessoa famosa, rapidinho está em toda a rede de televisão, na internet, Google, Facebook, Instagram, começa as correntes no WhatsApp. As notícias correm muito rápido. E assim os escândalos também. Assim os falsos profetas. Hoje em dia, qualquer pessoa entra aí na internet e se anuncia como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Começa a usar a palavra para enganar muitos. E aí as pessoas começam a se escandalizar, acham que o evangelho é todo igual. Acha que os evangélicos são todos iguais. Acha que a doutrina, né, já não é mais importante. Estão aí falando em refazer a Bíblia. Que doideira, gente. A Bíblia é o livro mais antigo do mundo. E aí autoridades querendo refazer a Bíblia. É esses tempos. É esses tempos. Nós temos que aprender a guardar as coisas de Deus. Porque o diabo vai querer colocar esquecimento na nossa mente. Ele vai querer nos fazer lembrar de escândalos. Ele vai querer nos fazer lembrar das traições, das palavras duras. Ele vai querer trazer no nosso coração isso aqui, ó, versículo 12. Vamos lá? Olha só. E por se multiplicar o quê? A iniquidade, o amor de muitos se esfriar. Vão se esfriar. Então você percebe, irmãos, eu estava falando isso, acho que foi no culto de quarta-feira, se eu não muito me engano, que as pessoas, elas perderam respeito pelas coisas de Deus. Antigamente, né, vou falar de todas as religiões, antigamente as pessoas passavam na frente da igreja. Podia ser igreja de qualquer denominação. Se era um evangélico, se
se era um católico, se era um budista, enfim. As pessoas tinham respeito pela porta da igreja. Quem estava de chapéu fazia o quê? Tirava o chapéu, não era assim? Quem tinha seus credos fazia lá o sinal da cruz, em respeito à porta da igreja. Mas hoje em dia você vê as pessoas passando, elas cospem na porta da igreja. De vez em quando a gente pega bebidas na porta da igreja. Mas foi quarta-feira mesmo. E aí quarta-feira eu estava falando que eu já passei por igrejas, irmão, que as pessoas tinham tanta falta de respeito pela casa em si. Eu urinava na porta da igreja. Às vezes eu encontrava pinos de droga na porta da igreja. Aquelas situações terríveis. Eu passei numa cidade, aqui no Espírito Santo, em que a gente tinha uns banners na frente da igreja, e quando tinha festa popular da cidade, eles saíam arrancando tudo, destruindo tudo, fazendo aquele linchamento assim. Total falta de respeito. Hoje em dia, irmãos, o amor de muitos, o quê? Se esfriou. Hoje a pessoa troca a igreja por qualquer coisa. Ela troca a presença de Deus por qualquer coisa. Um simples, não estou falando só de pessoas, não. Um simples sentimento, a pessoa abandona a casa de Deus. Uma chateação, não vou para a igreja mais. Uma tristeza no coração, estou triste, não vou para a igreja mais. Veio um problema no trabalho, estou cansado, não vou para a igreja mais. As pessoas estão perdendo o amor e o temor pelas coisas de Deus. E aí vai se multiplicando a iniquidade, os escândalos chegam, as coisas vão acontecendo, o amor vai se esfriando e ela não percebe que de pouquinho a pouquinho, como uma ferrugem, Satanás está tirando as memórias divinas da pessoa. Aquelas memórias que um dia o Senhor fez acontecer na vida dela, como uma bênção, um livramento. De quando a pessoa, às vezes, chegou toda quebrada na igreja, como o Senhor Jesus a cuidou, sarou suas feridas, transformou seu coração. Muitos de nós vivemos aqui processos de libertação maravilhosos. Maravilhosos. Coisas que nós só vivemos aonde? Na presença de Deus. Coisas maravilhosíssimas. E aí vai crescendo a iniquidade, a violência, as coisas vão acontecendo e de pouquinho a pouquinho, sem perceber. O diabo tem sapato de veludo. Ele não vai apresentar diante da pessoa. Ei, seu capetão, hein? Você acha que ele vai fazer isso? Se apresentar assim, a gente mete o pau, né? Não é? Põe um bicho para correr, não é não. Ele vem mansinho, coloca o pensamento. Vou semear uma tristeza, vou semear uma discórdia, um pensamento frio no coração. E as pessoas vão perdendo temor. Vão perdendo. Dentro da casa de Deus, elas vão perdendo temor. Como assim, pastor? Porque às vezes o corpo dela está aqui, mas a mente está em outro lugar. O coração está em outro lugar. As preocupações. Talvez o coração da pessoa está dividido. Talvez ela está dividida entre servir a Deus numa obrigação. E o coração já não é voluntário, irmãos. Já não é voluntário. E aí ele diz aqui, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então você percebe que as pessoas abandonam Jesus por causa de bobeira, irmãos. O número de pessoas desviadas da palavra. Não falo de igreja não, porque igreja você acha em qualquer lugar. Amém? Qualquer avenida que você for, você acha muita igreja na avenida. Nossa, tem aqui tem um monte. Mas as pessoas estão se desviando da verdade, irmãos, do Evangelho. Causa escândalo. Foi quarta-feira que eu estava pregando que às vezes o último estágio da pessoa se torna pior do que o primeiro. Que um exemplo, né? A pessoa veio com a enfermidade, ela chegou na igreja com os vícios, Jesus fez aquela obra bonita, o Espírito Santo entrou, trabalhou, veio a libertação, ela abandonou ali o vício, foi curada, uma bênção. Aí passa o tempo, ela desvia. E aí ela faz coisas que nem antes, quando não conhecia Jesus,
fazia, depois de conhecer Jesus, ela faz pior. É o escândalo que chega. Aí a pessoa fala: fulano, você antes de ir para a igreja, você nem fazia essas coisas, mas depois você foi para a igreja e saiu, você ficou pior. Mas irmãos, o diabo ele tem total autoridade sobre a vida da pessoa, porque o amor dela já esfriou. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o quê? Todo medo. Diga isso. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E as pessoas hoje em dia estão tão amedrontadas, elas sentem medo de tudo. A pessoa não se sente segura em nenhum lugar, em nenhuma situação. O amor vai esfriando. Então o diabo devagarzinho vai chegando. Um dia ele coloca uma coisa, um dia ele coloca outra. Mas o versículo 13 diz assim: olha o que Jesus diz: mas aquele que perseverar até o fim será o quê? A gente vai viver situações onde o diabo vai querer mexer com a nossa emoção, com a nossa mente. E a primeira coisa que ele faz é tentar quebrar a nossa comunhão com Deus. Talvez você não está orando com aquela maravilha, mas você está na presença de Deus. O Espírito Santo está ali te intercedendo por você com gemidos inexprimíveis quando te faltam palavras. Mas quando ele cortar essa comunhão, não. Aí não tem como nem o Espírito Santo interceder. Porque o amor esfriou, a chama apagou. Então nós temos que tomar muito cuidado. E o salmista Davi fala sobre isso. Vamos ver lá? Mas antes da gente ver lá no Salmo, vamos para o versículo 36. Olha aqui, ó. Versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Olha o versículo 38 aqui, irmãos, ó. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, o que as pessoas faziam? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou. Então é o que eu falei, as facilidades dessa vida, né? Elas estão tirando as prioridades das coisas espirituais. É fácil, num clique eu consigo acessar um culto de qualquer igreja que eu quiser. Mas e a comunhão na casa? Como é que fica? Estava atendendo uma pessoa ontem, e a pessoa falou assim: pastor, eu vou passar um período em casa, buscando ao Senhor em casa, O acesso da minha casa é um pouco longe, coisa de uns 8 quilômetros mais ou menos da igreja, e houve uma situação que ela vai precisar ficar mais longe ainda da igreja. Ela falou assim para mim: pastora, ceia eu vou tomar em casa. Eu falei: não faça isso não, pelo menos a ceia, se esforce. Eu sei que você vai andar muito, nem que você pegue um ônibus, mas pelo menos a ceia você precisa estar em comunhão com Deus, porque não é a mesma coisa você assistir um culto em casa. Pelo menos para mim não é a mesma coisa. Culto em casa é quando é uma emergência, quando não deu de todas as formas para você chegar, a pessoa está adoentada, está vivendo uma situação difícil. Mas se ela tem a oportunidade, ela deve honrar Jesus, sim. Jesus, eu vou te honrar, vou lá na tua casa. É visitar o Pai, o filho que não visita o Pai. E aí quer as coisas do Pai. Como? Não vai conseguir. Depois que essa geração está toda aí derrotada. É a geração mais doente que existiu. Pior que foi essa geração de Noé. Sabe por quê? Porque a geração de Noé não tinha Jesus. A geração de Noé não tinha igreja. A geração de Noé não tinha a Bíblia. A nossa geração tem tudo isso. E a pessoa abre mão, troca por tudo. Então nós temos que tomar cuidado. 39. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho. As pessoas não estão percebendo que cada dia que passa, a volta está mais perto. Mas
ele vai esperar acontecer as tragédias? Não, agora é Jesus que está vindo. Não. Tem que andar preparado. E o Davi, agora sim, vamos lá, Salmo de número 27. E o rei Davi, Salmo de número 27. O rei Davi, como um exímio adorador, Davi brigava pela casa de Deus. Brigar, pastor, entre aspas, tá? Vamos lá, Salmo 27. Então, irmãos, voltando aqui a falar do atendimento de ontem, Salmo 27. Então, as pessoas acham que até a ceia é um culto comum. Não é, irmãos. É só mais um culto. Eu vi relatos aqui, acho que mês retrasado, uma pessoa chegou aqui, né, falou, pastor, e tal, vou ficar ausente. Eu falei, beleza. E a ceia? Jesus me perdoa. Mas tinha condição de vir. Que dá tristeza isso. Às vezes a pessoa tem a condição e ela está abrindo mão disso. E não percebe que de pouquinho a pouquinho o diabo está cortando a comunhão dela com Deus. E aí se ele cortar a fonte, meu irmão, você vai viver de quê? Davi falava, se não fosse o Senhor, eu já estava onde? Debaixo da sepultura. Não fosse o Senhor. Olha a briga do Davi aí para defender a casa de Deus, as coisas de Deus. Vamos lá? Salmo de número 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Tem gente que só pede, mas não busca. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, ser-lhe-á aberta a porta. Como Jesus falou. Mas tem gente só pedindo, mas não faz o esforço. Aqui, ó. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. O que ele está buscando aqui, ó? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender aonde? No seu tempo. Irmãos, a nossa comunhão física com Deus é uma coisa inexplicável. Você não vai conseguir isso em casa. Só na presença. Aquele entendimento, por quê? Porque você está assistindo um culto em casa e às vezes uma coisa te distrai. Um latido de um cachorro, um grito de um vizinho, uma sirene, uma coisa que acontece até mesmo dentro da sua casa, uma criança para lá, não te distrai. Mas quando você está na igreja, meio que te obriga a estar ali em comunhão. Isso faz bem para a gente. É uma obrigação voluntária que eu falo. Ninguém te obriga a estar na igreja, né? Mas às vezes a situação nos obriga a chegar. E quando a gente chega, irmãos, é aquela coisa maravilhosa. A gente só tem na presença de Deus. Amém? Que eu possa, finalzinho do verso 4, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Irmãos, coisas que eu aprendi na igreja, não ia aprender em nenhum outro lugar. Coisa maravilhosa. Eu sempre falo para as pessoas que o que me chamou a atenção nesse ministério foi o ensinamento da palavra. O que me chamou a atenção, mas isso em casa eu não ia aprender. Não é que em casa a gente não leia a Bíblia, espero que você esteja lendo, amém? Olha lá, hein? Não é que em casa eu não oro, espero que você esteja orando, tá? Mas a comunhão, o aprender dentro da igreja é diferente. Totalmente diferente. Eu não sei se você já teve a oportunidade de tomar ceia em casa e tomar ceia na igreja diferente. É totalmente diferente. A comunhão é diferente. Por isso que eu não gosto de levar a ceia na casa da pessoa. Eu prefiro que ela venha. Por quê? Porque é uma comunhão, um abrir de coração, né? Aquele tempo que a gente dedica o coração, mas você chega lá, abençoa o pão e a água, abençoa o pão e o vinho, e a pessoa toma. Sem aquela comunhão, eu particularmente não gosto. Eu prefiro que ela venha à casa de Deus. A não ser que for um caso, a pessoa não tem jeito mesmo. Aí a gente vai e leva, ela está na cama paralisada.
é fora disso, não sabe? Tão pouco lugar de estar, é melhor estar na casa de Deus. Porque olha aqui, ó, verso 5. Porque no dia, olha que lindo, irmãos, ó, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e pôr-me-á sobre uma rocha. Mas, irmãos, por que Davi, ele disse isso? Porque ele aprendeu na casa de Deus. A fé, irmão, só vem quando a gente ouve a palavra. A fé que você precisa para crer, para estar aqui, ó, na adversidade, escondido no pavilhão de Deus, só vem quando você aprende a palavra. Por isso que Davi defendia. Vamos ver aqui outro salmo, 69. Olha só, irmão. O Davi, né, era aquele sujeito retado. Olha aqui, ó. Ele brigava mesmo. Pelas coisas de Deus, o Davi brigava. Vamos lá? Salmo de número 69. Tem gente que briga por tanta coisa, né, irmão? Eu tinha que brigar com o diabo e solta um pouco para de Deus. Versículo 9. Verso 9, perdão. Salmos 69, verso 9. Olha o Davi, irmãos. Isso aqui é um puxão de orelha pra gente, tá? Vamos lá? Encontraram? Pois o zelo da tua casa me devorou. Ou seja, o zelo, o que é isso? O cuidado pela casa do Senhor estava devorando ele. Irmãos, a nossa casa, né, a gente já cuida normalmente. Mas a casa de Deus precisa ser prioridade. É isso que eu quero que você entenda. Essa cadeira que você senta, você deve cuidar dela com carinho. Irmãos, que me deixa chateada a pessoa ficar com mau zelo das coisas de Deus. Você quer me ver triste? A minha casa pode estar suja, irmão, mas a casa de Deus tem que estar limpa. Falta de cuidado com as coisas de Deus. Eu passei na igreja que a própria mãe trazia canetas para o filho, em vez de dar um papel, um caderninho, quando não tinha escolinha, a criança riscava a cadeira, minha mãe nem ligava. Eu ficava pregando assim, ó, incomodada. E, gente, é a casa de Deus. Joga qualquer coisa no chão, faz qualquer coisa, não tem o zelo. Eu passei numa igreja que o piso era branquinho, e a igreja ficava na rua de barro. Eu ficava vendo como ficava para morrer. Tinha um pano na porta da igreja, a pessoa passava por cima do pano, mas não limpava o pé. Era aquela nojeira na igreja. Tristeza, porque é a casa de Deus. E não só a coisa física, mas também a coisa espiritual. O coração, como é que fica? Será que o nosso coração está limpo diante de Deus? Será que o zelo pela casa de Deus, quando eu entro aqui, o zelo de oferecer um coração para Ele, limpinho, será que eu estou tendo esse cuidado? O zelo é cuidado. Será que eu estou tendo cuidado? Será que eu tenho amado a casa de Deus? Será que eu tenho feito de tudo para que a casa de Deus permaneça? Então, irmãos, olha o cuidado. Vamos ler de novo? O zelo pela tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. E as perseguições que tinham contra o Senhor, Davi levava para ele. Senhor, eu estou perseguindo a tua casa. É a mesma coisa que está me perseguindo. Nossa, tem que brigar pela sua igreja. Não é para brigar para obrigar as pessoas, não, mas pelo cuidado. Tem gente que começa a falar mal da igreja e a pessoa senta junto para falar. É realmente. Que pastor? Aquele obreiro, aquele irmãozinho, Deus me livre daquele irmãozinho. Ao zelo, ao zelo pela casa. Essa semana eu até postei. Às vezes a pessoa, ela trabalha mais para tirar as pessoas de dentro da igreja do que para colocar.
pela falta de zelo, fala mal da igreja, fala mal do ministério. Irmãos, para mim, como pessoa, é cuspir no prato que come. Enquanto o ministério serviu, era aquela coisa. Aí acha, o diabo engana que o ministério não serve mais, aí começa a falar mal da igreja, começa a falar mal daquela pessoa que ajudou em oração. Irmãos, o zelo da tua casa me consumiu, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Diz a pessoa, ouve falando mal da igreja e às vezes fica quieto, não defende o evangelho. Irmãos, o diabo está esfriando o amor de muitos. Salmo 84. Salmo 84. Verso 4. Bem-aventurados que habitam aonde? Acharam aí? Salmo 84, verso 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvar-te-ão continuamente. Sempre vai ter um louvor na boca. Não é um louvor cantado não, tá? Esse aqui também faz parte. Mas louvar a Deus é contar as maravilhas que Ele faz. Você precisa estar plantado na casa de Deus. Você precisa estar com o teu coração nas coisas do Senhor. As solicitudes da vida, as facilidades vai esfriar o amor. Fique com Deus. Fique na casa do Senhor. Não abra a mão do seu lugar. A gente, quando está numa igreja, quando é menorzinha é mais fácil, né? Quando a igreja é menorzinha, cada um tem seu lugar, já reparou? Quando a pessoa falta, fulano, você sabe que a pessoa faltou, fulano faltou. Né? Porque é o lugarzinho da pessoa. Né? Casal que ficou um mês aí passeando, né? Resolvendo as questões, mas o lugarzinho deles ficou. Né? A gente sabe que é o lugar da pessoa. Morindinho naquele cantinho lá. Né? Meu pai é aqui, ó. Pode reparar. Quarta-feira que você não pode ficar, vai ficar muito desconfortável. Né? Ele já acostumou. Não, tem que ter esse zelo pela casa de Deus. É o meu lugar, é na casa de Deus. Diz bem forte, o meu lugar é na casa de Deus. Meu irmão, não tem outro lugar para você não. Não tem outra casa para você não. Né? Eu até brinquei domingo retrasado, né? Para com esse foniquito. Eu sou um foniquito. Vou trocar de igreja. Vou ali buscar minha bênção. Para com isso, irmão. Fica onde você está. Vai ficar arrancando a raiz da sua árvore. Vai chegar uma que a árvore vai secar de tudo que arranca a raiz. Deixa ela quietinha ali. No tempo do Senhor vai frutificar, irmão. Tenha pressa de entrar na presença de Deus. Não tenha pressa aí não, Deus me livre. Verso 10. E olha aqui, ó. Porque vale mais um dia. Irmãos, olha isso. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte. O dia na casa do Senhor vale muito mais do que 1000 em outro lugar. A casa de Deus é única. Seu lugar é único aqui dentro. Principalmente na mesa do Cordeiro. Jesus prepara a festa, prepara o seu lugar que ninguém vai sentar ali. Ninguém. É como se tivesse uma cadeira com o seu nome. Um dia eu fiz isso na igreja, não sei se minha mãe lembra. Eu coloquei o nome das pessoas certinho nas cadeiras. Não foi um culto, acho que foi lá na Serra. Não lembro muito o contexto do culto, não, mas me veio a memória agora que eu fiz isso uma vez. A pessoa chegou na igreja, né? Eu falei, ó, cada um tem o seu lugar. Eu acho que o tema era esse, né? O seu lugar na casa de Deus. Então as pessoas começaram a procurar seus nomes ali, né? Porque já tinha uns lugares marcados, eu espalhei tudo. As pessoas foram procurando o nome, né? Aí tinha uma fileira, que às vezes a família era grande, eu colocava assim, ó, fileira da família tal. Aí você dava uma fileira todinha com a família. Uma coisa linda
linda de se ver é quando a pessoa está plantada na presença do Senhor. Olha a briga do Davi, ó, vale mais um dia. Um dia que você ficar na igreja, irmão, vale mais do que mil em qualquer outro lugar que te traga um prazer momentâneo. Vamos lá? Um dia, porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar na tenda da impiedade. Irmão, uma pessoa que sentou um dia na casa do Senhor, sentou à mesa do Cordeiro, trocar a casa do Senhor por um boteco, irmãos, é de doer a alma, é de doer o coração. Trocar o sangue do Cordeiro por uma bebida alcoólica, trocar a comunhão com o noivo por uma prostituição, é de doer a alma. Olha o Davi falando aqui, ó, eu prefiro ficar na porta da igreja do que ficar na tenda da impiedade, do que ficar em lugar que não respeita o meu Deus. Eu prefiro ficar na porta, igual a Maria fica na porta, né? Eu prefiro ficar na porta da igreja do que ficar num lugar que fala mal do Evangelho. Tem gente que gosta da roda dos carneceiros. Tem gente que ainda limpa até o chãozinho para sentar na roda ali, para ficar ali. Obrigada, irmãos. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Então, irmãos, cuide das coisas do Senhor. Cuide da sua igreja. Deus te deu esse lugar aqui. Quem está em casa nos acompanhando, procura a casa do Senhor. Não deixa o vento levar, não. Né? Não fica naquela canção lá, deixa a vida me levar, a vida leva. Tem lugar destinado, tá? Pensa que vai ficar o léu ou o vento, porque não vai não. Só há dois caminhos: o céu ou o inferno. Ou você serve a Deus, ou você serve a Baal. Se o Senhor é Deus, então sim comigo. Amém? Chorar por você, chorar por quem está em casa. Senhor, nós aprendemos aqui que a igreja começa a viver o tempo da perseguição, Senhor. Eu trouxe aqui no início, falando daquele momento da Covid. Aquilo foi uma pequena amostra do que vai acontecer. Tempos fechados. Uns sentiram tanta falta da sua casa, Senhor. Porém, outros não deram importância e se desviaram do Evangelho. Senhor, e assim que o diabo começa a perseguir, fazendo as pessoas não se importarem com as coisas do Senhor, se esquecerem. Coloca as ansiedades pelas coisas dessa vida, as preocupações. Para alguns, a facilidade, a rapidez de um clique. E isso vai tudo cooperando, não para o bem, Senhor, mas para a falta de temor, que causa um esfriamento do amor de muitos para a tua obra. Se esquecem, abrem mão, trocam a tua presença por um momento que não vai trazer benefício algum. Não dão importância ao culto de ceia. É um culto comum. Não é, queridos. É aquele jantar especial que o Senhor Jesus prepara para colocar alegria dentro do nosso coração. E Pai, aprendemos aqui com Davi hoje também. Davi era um exímio adorador, ele brigava, ele defendia a importância das coisas e da casa do Senhor. Então esse é o nosso recado. Senhor, para esta pessoa, cuide das coisas do Senhor. Cuide da casa, ame, zele, viva. Faça a obra enquanto é dia. Que a noite vem, Jesus diz que ninguém pode trabalhar. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, a palavra do Senhor nos diz: não deixei de congregar como igreja. Senhor. Ezequias, lá em 2 Crônicas, capítulo 29, ele reparou a casa do Senhor, ele consertou que estava quebrada, abriu as portas.
Senhor, como é diferente estar na Tua presença. Estar na Tua presença e estar escondido no pavilhão, Senhor. É enfrentar um exército sem mover um dedo. De ter a certeza no coração de um Deus que cuida, de um Deus que faz, de um Deus que fala e a obra acontece. Ô meu irmãozinho, cuide das coisas do Senhor. Faça essa obra. Fale bem do Evangelho. O Evangelho é boa notícia. Fale bem da sua igreja. Fale bem dos seus irmãos. Fale bem do seu ministério. Para acusar já tem o diabo. Para sujar já tem o diabo. Não faça parte dessas coisas, não. Não deixe as coisas deste mundo te esfriar. Não deixe nada tirar o seu lugar e já tem o seu nome na mesa do Senhor. Faça um conselho, Senhor, eu vou estar na Tua presença, eu vou amar a Tua casa, eu vou cuidar das Tuas coisas, como um bom filho que cuida das coisas do Pai. Ah, Senhor, esta é a minha oração, para que esta pessoa receba esse amor, Pai, que também ela tem dedicado na Tua casa. O amor, o zelo pela Tua obra nos consome, Pai, e tem que constranger mesmo. Tem que constranger, Pai. Até quando essa pessoa sequer pensar em sair, em desistir. Constrange mesmo, Pai. Você cuida do diabo. O Espírito é vida, o diabo é morte. Que essa pessoa receba o Espírito Santo agora, que convence todo pecador. Que ela receba o Espírito Santo agora, que é consolador, que ensina. Oh Senhor, se ela talvez está dizendo assim, eu nem palavras para te dizer não tenho. Não se preocupe, apenas esteja. Venha como estás. Fique na presença de Deus. Ele cuida, Ele transforma. Pode deixar que Ele ajeite as coisas, mas não saia do seu lugar. Lá em Eclesiastes diz, quando se levantar contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar. Seja a luta que for, seja a perseguição que for, seja a situação que for, não deixe o teu lugar. Assim eu oro, em nome de Jesus. Você diga amém? Diga graças a Deus. Amém, meus queridos? Então, essa palavra que Deus tem no teu coração, o zelo, deixe esse zelo te constranger. Senhor, quando eu estiver esparreirando para fora, me cutuque. Não deixe isso aí. Faça igual o sacerdote, amarre uma corda, né? Mas amarre no pé do altar. Você nunca vai sair da presença de Deus. Amém? Diga isso no teu coração. A tua glória, Senhor, me atraiu. A tua glória me atraiu, Senhor.
isso para Ele, Senhor. Senhor, eu não me vejo em outro lugar. Que a nossa mente sequer consiga imaginar, Senhor, estando em outro lugar. Que os nossos pés não se apressem para o mal. Que, meu Deus, haja um constrangimento mais forte, mesmo como chama ardente em nosso coração, Senhor. Como houve no coração daqueles 3.000 que se renderam a Ti. Esta chama não se apaga e não se apagará. Esta chama não se apaga e não se apagará. Esta chama não se apaga e não se apagará. Esta chama não se apaga e não se apagará. Esta chama não se apaga e não se apagará. Esta chama não se apaga e não se apagará. Esta chama não se apaga e não se apagará. Esta chama não se apaga e não se apagará. Não se apagará. Arde em nosso peito a chama do Teu altar e não se apaga. Que o fogo consumidor do Senhor venha sobre nós e venha consumir todo vestígio daquilo, meu Deus, que não vem de Ti. Essa falha na memória nos faz esquecer do Teu amor, nos faz esquecer da Tua palavra e nos faz esquecer dos Teus feitos. Queima, Jesus, queima esse esfriamento, Senhor, essa ideia errada, essa desobediência em cumprir a Tua palavra. Seja qual for o caso, queima, 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 e assopra cinzas para longe. É que essa asa pelo fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com a glória vale mais que 1000. É que a sarça pelo fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com a glória, um dia com a glória vale mais que 1000. Vale mais que 1000. Senhor, no dia da adversidade, nos esconda no Teu pavilhão e no Teu secreto, no Teu oculto, nos sonda, Senhor. Não haja em nós um coração mau e infiel a Ti, de sequer intentar estar longe da Tua presença. Senhor, quebra agora todo infortúnio, quebra agora todo desejo que não vem de Ti, quebra as vontades carnais agora, essas barreiras que se impõem contra nós. O que impede esta pessoa de cumprir o mandamento? O que impede esta pessoa de se lançar aos Teus pés? Seja quebrado agora todo esse jugo do inferno, e todo esse medo, e toda essa luta sejam quebrados agora. Todo esse monturo que se ajuntou
ouvido do profeta Elias. O Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Então eu vou no âmbito do Senhor, e que a chama nunca se apague. A chama continuamente arderá-te. Fogo consumidor que arde constantemente. Não deixa a chama apagar, não. Coloca a lenha da fé, coloca a lenha do amor, da obediência. Deixa o zelo da castidade consumir mesmo. E assim se faz. Eu determino que este mês de setembro seja o mês da independência espiritual, mas total dependência do Senhor. Seja o mês da independência financeira, mas total dependência do Senhor. Seja um mês de grandes conquistas na presença do Senhor. Você que crê, aplauda Jesus bem forte nesta manhã. Receba de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Queridos, nós encerramos por aqui. Deus abençoe a sua vida. Vai na paz.